Fala pessoal, e aí? Vamos continuar a nossa aula de genética? Hoje falando sobre a genética moderna. Então, aguenta aí que a gente já vai começar. Bom, galera, o que é a genética moderna, chamada genética pós-mendeliana? A genética pós-mendeliana inclui aquelas heranças que fogem, né, daqueles trabalhos descritos por Mendel. Aquele esquema de um parzinho de gene, né, condicionando um determinado fator, um gene não influenciava no outro, então era tudo segregação independente, né? Então não havia nada de vinculação gênica, não se sabia sobre vinculação gênica. Então a genética moderna, que a gente chama de pós-mendeliana, vai envolver todos esses eventos, né? Essas diferenciações dentro da genética. Bom, hoje a gente vai estar trabalhando um pouquinho a herança qualitativa, tá? Eu vou trabalhar dentro dessa herança pós-mendeliana a herança qualitativa. O que seria herança qualitativa? Se você olhar a definição aí, o fenótipo vai depender de quais genes estão presentes, tá? Então, a gente vai ter a variação, né, desta herança dependendo, tá, de interações entre grupos de genes diferentes. Então, a gente vai ter o caso, por exemplo, da interação gênica, no caso de genes complementares. São genes, pares de genes diferentes que trabalham em conjunto para uma característica. Então, vai depender da quantidade de genes presentes ali dentro na herança que nós estamos estudando. Na epistasia, a gente vai ver ali que, às vezes, a presença de um gene chamado de epistático não deixa o outro se manifestar. Então, o gene está ali, só que ele não funciona por causa da influência de outro. Então, isso é herança qualitativa. Já uma herança quantitativa, ela já o fenótipo, né, vai depender da quantidade de genes dominantes presentes no genótipo. Então, dependendo da quantidade de genes dominantes, ou como tem aparecido em questões aí da UDESC, a questão, um gene dominante acrescenta 30 centímetros no tamanho da planta, um gene recessivo 15 centímetros. E aí, de acordo com a quantidade de genes dominantes e recessivos na planta, dá para determinar qual seria a altura que aquela planta vai atingir, ou dos cruzamentos que aquelas plantas estão fazendo, qual seria a filiação delas, né? Toda a descendência delas. Então a herança pós-mendeliana ela trabalha com isso. Então vamos trabalhar a primeira interação, o grupo de interação gênica, né? Chamar de genes complementares. Tá? Então, uma característica bastante importante, esses genes complementares, eles apresentam segregação independente, tá? Então significa o quê? Que eles estão em pares de homólogos diferentes, tá entendendo? Pares de homólogos diferentes. Então eles vão trabalhar com essa segregação independente. Se estivessem no mesmo par de homólogos, seria vinculação gênica, tá ligado? Então a gente está trabalhando aqui genes complementares que estão em pares de homólogos diferentes. Então, a forma da crista da galinha, né? A gente tem ali, são dois genes, o gene R e o gene E. Né? O gene que determinaria a crista rosa e a crista ervilha, a letra E, tá? O gene E. Mas percebe ali nessa tabelinha os 4 fenótipos. Tá? A gente vai ter a chamada crista nosa, a crista rosa, a crista ervilha e a crista simples. Agora, a crista rosa, para ela se manifestar, percebe, o Rzão tem que estar presente em homozigose ou heterozigose, quer dizer, ele pode estar com um Rzinho com ele ali, mas o dominante tem que estar ali, mas o gene E tem que ser completamente recessivo. Então, quer dizer, o rosa, para se manifestar, tem que estar sozinho.
Já a crista ervilha é ao contrário, você percebe que tem que ser os Rzinhos, então os Rs recessivos, e agora a presença do gene dominante E em homozigose ou heterozigose. Tá? Esse seria a crista rosa e a crista ervilha. Agora percebe, e se todos os genes forem recessivos? Tá? O gene R e o gene E. Aparece uma outra crista, a crista simples. Tá? E se aparecer dois dominantes, pelo menos um R e um E, já aparecerá outro tipo de crista. Então, a chamada crista nós. Pode ser ali várias combinações, mas tem que ter um R dominante, tem que ter um E dominante. Então, dá para você entender a brincadeira que os genes estão fazendo aqui. Eles se manifestam quando estão sozinhos, vão dar uma característica. Agora, quando eles começam a se manifestar em conjunto, né? No caso, a característica muda. Professor, eu vou ter que decorar a crista da galinha? Não, você vai ter que olhar o exercício, tá? Por muito tempo a gente decorou a crista da galinha. Então, na real, não é difícil. Você tem a crista rosa e a crista ervilha, tá? Então, quer dizer, o R e o E, né? Se não tiver nenhum dominante, é a crista simples. E se tiver os dois dominantes, pelo menos um de cada um, seria a crista nós. Então, a gente tem esse tipo de genética, né? Esse tipo de ação dos genes aí acontecendo. Tranquilo? A expressão do gene, né? Existe um outro caso chamado de epistasia. A epistasia é um negócio interessante também. Acontece também em pares, né, genes com segregação independente, então estão em cromossomos homólogos diferentes. Porém, agora o que acontece? A interação, tá? Um par de gene, tá? Vai estar dando a característica. Eu vou trabalhar aqui com a cor das penas, tá? O gene dominante vai dar a cor e o gene recessivo vai dar a pena branca. Porém, o gene da cor só vai se expressar se o gene, né, o genezinho que a gente está falando, o gene epistático ali, se ele estiver numa condição, por exemplo, recessiva. Se ele estiver numa condição dominante, ainda que haja o cesão, ele não vai se expressar. Então, tudo vai depender também do exercício. Mas epistasia significa isso, um gene inibe o outro. Então, ainda que o outro seja dominante, esteja mandando em tudo, ele só vai se manifestar se o epistático não estiver presente, tá? Então, a gente vai chamar que o gene inibidor é epistático e o inibido é hipostático. A mesma coisa, você vai ter que olhar o exercício. O exercício vai estar falando, existe um gene epistático sobre o gene que determina tal coloração. Então, tudo vai depender do exercício. Mas é brincadeira, tá? É tudo brincadeirinha. Percebe ali, então, a questão das penas coloridas. Apareceu o gene dominante, tudo bem? Está lá o dominante. Agora, olha o epistático. Está na forma recessiva. Então, quer dizer, na forma recessiva, ele deixa a cor se manifestar. Pena branca já seria com Czinho e Czinho. Tá? A pena branca seria com Czinho e Czinho. Então não importa o gene epistático, porque a cor já não se manifestaria. Mas percebe, se o gene da cor se manifestar e o epistático também, não existe coloração, a pena é branca. Isso é um caso de epistasia. Então a gente tem lá genes complementares, eles vão estar fazendo a somação deles, tá? Numa informação só. Na epistasia, nós vamos ter um gene, um par de genes, inibindo o outro, tá? Inibindo o outro. Então, ele não deixa o outro se expressar. E é brincar com os exercícios, gente. Não tem outra coisa, tá? Por isso que é chamado de genética pós-mendeliana, porque ela foge aquele esquema do monobridismo, de hibridismo, né? O gene dominante recessivo. Opa, agora tem que ter outro para ver se o gene, ainda que dominante, possa se manifestar, tá? Aqui é uma terminação, né,
que não vai ser cobrado de vocês em termos de exercícios, tá? Como assim em termos de exercício? Cálculos, contas, tá? Ah, qual é o percentual de pleiotropia? Não, isso não aparece, tá? Não tem nem sentido aparecer um negócio desse. Então a pleiotropia é para você entender que, diferentemente dessas duas heranças que nós acabamos de ver, genes complementares e epistasia, dois ou mais pares de genes para uma única característica, agora a gente tem um par de genes, várias características, tá? Então, por exemplo, ali, ó, síndrome de Laurence-Simon, né, é o que a gente chama de, primeiro, antes do exemplo, é o efeito múltiplo do gene. O gene está presente, uma série de características da doença. Então, Laurence-Simon ali, obesidade, oligofrenia, polidactilia, hipogonadismo, a síndrome de Marfan, defeitos cardíacos, problemas visuais, aracnodactilia, fenilcetonúria, aquele problema lá com o processamento do aminoácido fenilalanina, tá faltando uma enzima, né? Que a gente detecta essa doença no teste do pezinho. Então lá, deficiência mental, convulsões, icterícia, queda de cabelo, urina muito concentrada, tudo isso acontece por causa da manifestação do gene, né, da fenilcetonúria. Então isso é pleiotropia. Então, pelo menos nessa aula, eu queria que você ficasse antenado no quê? No quê? Genes complementares, epistasia, dois pares de genes, uma só característica. Pleiotropia, um par de genes, várias características. Então elas são basicamente inversas aí, ok? Na herança quantitativa, a gente também vai chamar de polimeria, por quê? Porque você vai ter vários genes envolvidos. Então a gente vai falar do efeito cumulativo dos genes, tá? Então a gente pode ter, dependendo da variação, pode ser com genes dominantes, genes recessivos, vai depender do exercício, mas o mais comum é se trabalhar com a questão dos genes dominantes. Quanto mais genes dominantes, mais a característica está enfatizada. Então, o que nós vamos perceber? Uma variação fenotípica gradual e contínua. Então, o que acontece? A gente não vai ter, vamos falar assim, variações estanques, tá? Meio metro, 1 metro, 1,5 metro. Não, a gente pode encontrar meio metro, 75 centímetros, 1 metro, 1,25 metro. A gente vai ter uma variação, a gente tem uma graduação. Tá? Então a gente vai ver aqui a questão da altura, o peso, a cor da pele, a cor dos olhos, o grau de inteligência, a altura de plantas, produção de leite em bovinos, tudo vai depender da quantidade de genes envolvidos aí. Tá? Mas um negócio bastante interessante são essas duas formulazinhas que a gente vai trabalhar aí, tá? Número de poligenes, tá? Então você vai lá ter, são 4 poligenes, tá? Então o que nós vamos ter? Eu quero descobrir qual é o número de fenótipos, tá? O número de fenótipos. Eu vou falar a cor da pele, tá? A gente utiliza o padrão ST, tá? Nós temos 4 genes, tá? Então são 4 genes ali que pode aparecer os 4 dominantes. Então a gente vai falar que são 4 genes, ok? Quero descobrir quantos fenótipos diferentes. Então eu vou pegar os 4 genes e vou somar 1. Tá vendo ali a formulazinha de baixo? Uma é o inverso da outra, tá? Uma eu quero descobrir o número de genes, tá? Então eu vou pegar o número de fenótipos menos 1. E se eu quiser descobrir o número de fenótipos, é pegar o número de poligenes mais 1. Tá? Então, por exemplo, quero saber quantos fenótipos de cor de pele eu vou ter. Então eu vou pegar lá os 4 genes mais 1, então eu vou ter 5 fenótipos diferentes. Se eu tivesse ali a questão, eu quero descobrir o número de poligenes envolvidos ali na herança. É a cor da pele. Opa, tem 5 padrões, né? Então, se eu tirar 1, eu fico com 4. Então, número de poligenes igual a 4. Então, um inverso do outro é só uma matemáticazinha simples aí. Agora, olha só, então a gente nessa tela, você vai perceber a herança quantitativa, então a cor da pele nos humanos. Hoje a gente sabe que tem mais coisas envolvidas, tá? Mas
Esse padrão aqui de 4 genes é ainda bastante utilizado nos exercícios. Então você vai perceber que existe uma graduação, tem uma curva de Gauss ali, né? Então a gente vai encontrar o fenótipo de maior quantidade é o fenótipo intermediário, quando a gente tem uma distribuição em equilíbrio, ok? Então você percebe que o indivíduo negro, ele tem 4 genes dominantes. Se eu tirar um gene dominante, tá? Deixar 3 dominantes, não interessa se vai ser 2Ts ou 2S, mas eu tenho que ter 3 dominantes, mulato escuro. Eu preciso de 2 dominantes, mulato médio. Eu preciso de apenas um dominante, mulato claro, e nenhum dominante, a questão do branco. Então, isto é a herança quantitativa. Então, você vai perceber que isso, como falei, altura, inteligência, então, isso é variável, existe uma graduação. Isso é a herança quantitativa que você precisa ter na sua mente. É a graduação. Então, existe uma variação fenotípica gradual e contínua, tá? Diferente ali de muitas heranças que nós vimos no padrão mendeliano, tá? Ou tem 6 dedos ou tem 5. Não tem meio, 5,5. Não, ou tem 6 ou tem 5, tá? A gente viu lá, ou tem o nanismo, a acondroplasia, ou é um indivíduo sem acondroplasia, um indivíduo normal, vamos falar assim. Então, quer dizer, é ou não é? Agora, dentro da herança quantitativa, não, você tem essa variação aí. Ok? Bem tranquilo, né? Super tranquilo. Cor dos olhos também. Por isso que aquele esquema que a gente vê, eu queria ser azinho para ter olho azul. Não, não é assim, não é. Tá? É completamente diferente o processo aí. Ok? O que eu tinha para falar para vocês dessa partezinha, tá, da herança quantitativa e qualitativa é isso, é bem simples. Tá? Então agora é uma exercitação, é uma leitura aí da apostila de vocês e trabalhar dessa maneira aí os exercícios. Tranquilo? Na próxima aula tem mais coisas sobre genética aí. Então fica ligado e até a próxima!